Fala, parceria! Vem com o pai moleque, porque hoje é um vídeo especial. Geopolítica do período Putin, 99 a 2022. O couro tá comendo e não é de hoje. O Putin é o cara para a Rússia. E eu vou te falar tudo sobre o governo dele, todas as ações geopolíticas em várias partes do mundo nesse vídeo. Então, solta a vinheta e vamos que vamos! Vem com o pai, parceria, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz, pra gente falar desse cara chamado Vladimir Putin e suas políticas. É o seguinte, se você tá querendo um vídeo focado sobre a treta Rússia e Ucrânia de agora, não é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar para falar essa parte de Ucrânia em algum vídeo mais para frente, para pegar todo o desenrolar e colocar tudo que pode cair na sua prova num vídeo só, pra você não ter que ficar caçando semana por semana o que aconteceu. Fechou? A minha intenção aqui é falar para você sobre o Putin. Eu estou pensando até em gravar um vídeo mais bibliográfico explicando como foi a vida do Vladimir Putin. Já tenho isso aí mais ou menos roteirizado. Se vocês acharem que esse vídeo é legal, deixa aqui nos comentários. Vamos lá. É interessante você entender que o Putin, ele é um saudoso da Grande Rússia. E a Grande Rússia, a gente pode pensar ela de dois momentos. Cara, você pode pensar o Império Russo lá de trás, para quem gosta do seriado Vikings, o Ivar vai para o Império Russo em certo momento. Então, o Império Russo já foi algo extremamente grande e poderoso. E também da Rússia da União Soviética. Mas isso é importantíssimo você entender o Putin. O Putin não é saudoso do comunismo. Ele é saudoso da importância que a União Soviética tinha no mundo. Então é isso que ele quer trazer novamente para a Rússia. Ele quer a Rússia poderosa. Ele não quer um sistema comunista. Muito dessa aula aqui eu peguei de um curso que eu fiz com o pessoal do Petit Jornal, e é o seguinte, eles falaram uma frase que é super interessante. Enquanto a União Soviética era algo ideológico, construir uma ideologia comunista, o Putin é algo pragmático. Ele faz as coisas pensando no resultado. Dane-se a ideologia, certo? E o que é bom a gente aqui entender? Enquanto a União Soviética foi muito importante, o final da União Soviética foi muito traumático. Cara, se você pegar para entender o que aconteceu com a Rússia logo depois do fim da União Soviética, os escândalos de corrupção na privatização, a perda de importância que ela teve no cenário mundial, tem algumas pessoas que vão chamar esse período de inverno russo. Por que inverno? Inverno de período triste, de período ruim, onde a Rússia realmente perdeu a sua importância. E é nesse contexto que o Putin entra no poder. Ele entra como primeiro-ministro em 99, ele alterna períodos de primeiro-ministro, presidente e vai mudando a Constituição, mas para que não importa o cargo que ele tenha, ele está no poder durante todo esse período, certo? E ele pode ficar no poder pela última mudança constitucional que ele fez até 2034, se eu não me engano. Bom, vamos lá. Trazendo aqui alguns pontos importantes. Esse é um vídeo que eu vou ter que apagar e gravar a última parte ainda aqui, que é a parte que fala do entorno da Rússia, que vai falar um pouco de Ucrânia, Chechênia. Vou ter que apagar e fazer aqui. É a primeira vez que eu faço isso num vídeo para o YouTube. Mas vamos lá. Estados Unidos. Primeira coisa que eu quero que você pense. A competição Estados Unidos-Rússia não é a mesma da União Soviética. Certo? Não é mesmo no período da Guerra Fria. Não dá, por exemplo, para fazer uma competição econômica Estados Unidos e Rússia. A Rússia fica anos-luz atrás. Porém, algumas áreas é possível você disputar. Como, por exemplo, no mercado de armas e até na questão de armas nucleares. A Rússia ampliou sua produção de armas, aumentou os países que compram armas russas e foi fazendo acordos, e os Estados Unidos odeia quando alguém compra uma arma de um rival dele. Então, de certa forma, ele vai fazer várias coisas que vão reativar essa rivalidade com os Estados Unidos. Isso aí desde o começo do seu mandato. Por exemplo, a Rússia sempre apoiou Cuba e Venezuela. Cara, na América do Sul, Cuba e Venezuela são os dois governos mais anti-Estados Unidos, certo? Mais oposição ao modelo americano. Então, se você pegar lá a ideia da América para os americanos, doutrina Monroe, que você estuda em história, estuda em geografia, você vai ver que aqui é uma grande área de influência onde os Estados Unidos não entram. São países onde a influência americana fica longe. Se os Estados Unidos não apoiam esses países, a Rússia apoia. Outra coisa,
a aproximação Rússia e China. Vou até falar aqui na sequência. Hoje o grande rival econômico dos Estados Unidos é a China. Então de quem que a Rússia se aproxima? Da China. É o jeito de dar uma cutucada nos Estados Unidos. Outro lugar que isso ficou muito nítido, na Guerra da Síria. Cara, na Guerra da Síria, enquanto o governo russo apoiava o governo Bashar al-Assad, os Estados Unidos apoiavam os rebeldes. Então você tem que, ali você pode até pensar fazer uma associação com os conflitos indiretos da Guerra Fria, mas você tem os Estados Unidos apoiando de um lado, com armamentos, com logística, e os russos apoiando, inclusive, com bombardeios, certo? Então você vê aqui vários pontos de oposição dos Estados Unidos em relação da Rússia em relação aos Estados Unidos. Vale lembrar também que desde a invasão à Crimeia, a Rússia foi tirada das reuniões do G8 e voltou a ser G7, certo? Também ali, por uma pressão americana, mostra como o laço entre os dois está estremecido. Relação Putin-China. O Putin é o cara que desenhou essa aproximação entre Rússia e China. E aqui é uma aproximação extremamente inteligente do Putin. Ao ele brigar com os Estados Unidos e Europa, ele sabe que ele pode sofrer algumas sanções econômicas. Se eu sofrer sanções econômicas de Estados Unidos, sofrer sanções econômicas de Europa, eu preciso ter um grande mercado. Quem é esse grande mercado? A China, certo? Hoje, tudo que ele faz sabendo que ele já conseguiu juntar reservas internacionais, certo? A Rússia hoje é um dos países com as maiores reservas internacionais, o que faria de um boicote contra a Rússia não apertar tanto ela nos primeiros anos. E essa aproximação com a China garante você ter um grande mercado para continuar vendendo seus produtos. Vamos lá. Aqui é legal pensar que o Putin é um cara autoritário. O governo chinês é um governo autoritário. O Putin é o cara que se perpetua no poder por muitos anos. Nada muito democrático. A mesma coisa com a China. Eles têm similaridades. Nenhum dos dois é parceirinho dos Estados Unidos. Tem rusguinha com os Estados Unidos. Então, essa parceria, ela já começou com uma cooperação econômica muito grande. Foi para uma cooperação tecnológica. Para quem não sabe, a Rússia já anunciou que não vai renovar a utilização da base espacial comum que ela usava com os Estados Unidos. Acho que em julho do ano passado, agosto do ano passado, quando os últimos astronautas russos voltaram, ela já anunciou que não mais utilizaria a base espacial internacional. Por quê? Porque vai sair uma base espacial internacional China e Rússia. Cara, os aplicativos que você usa na Rússia, que você usa na China, não são os mesmos do Brasil, que você usa no mundo ocidental, Estados Unidos, Europa. As próprias marcas de computadores são completamente diferentes. Você, quem acompanha ali muito mais de perto a questão da geopolítica, está tendo agora a Olimpíada de Inverno na China. Os Estados Unidos falou para os seus atletas levarem celulares descartáveis, usarem VPN, tudo por causa dessa questão tecnológica. Outra coisa importante, o que a Rússia mais vende? Cara, a Rússia é um grande produtor de gás natural e petróleo e é isso que ela vende. Quem é uma das maiores economias do mundo, um país que cresce economicamente e que precisa de muita energia? A China. Então, mesmo que ela perca um pouco de venda para a Europa, ela ainda tem um mercado chinês ainda com potencial de crescimento. Além do que, da cooperação econômica, da cooperação tecnológica, a gente tem hoje também uma cooperação militar. Alguns ataques de bombardeios russos na Síria foram feitos com apoio logístico de satélites militares chineses. Então há também uma questão militar aí. Quer mais uma similaridade? Já dando um spoilerzinho, assim como a Rússia quer uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia, tem essa área de disputa, vou colocar assim, a China também tem Taiwan como a sua área de disputa. Então, a China, ao apoiar os russos, garante que os russos vão apoiar a China num possível ataque, numa possível retomada da ilha de Taiwan. Tranquilo com China? Vamos para a próxima parte. Europa. Cara, a relação com a Europa é muito estranha. Por quê? Do mesmo forma que a Europa não quer a expansão russa, certo? E daí você vê a relação com a OTAN, não querer que a OTAN se aproxime demais da Rússia e a Rússia não aumentar a sua influência,
A Europa depende da energia que vem da Rússia, principalmente França e Alemanha. A Alemanha, depois de 2011, olha que interessante, do acidente de Fukushima, a Angela Merkel, por pressão inclusive do Partido Verde, começou a fechar as suas usinas nucleares para criar um projeto de energia sustentável. Só que você não muda a matriz energética de um país em uma década, certo? Então, nesse processo de energias mais sustentáveis, ela apelou pelo gás natural russo. Já existe um gasoduto e você terminou hoje um outro gasoduto. Cara, tem muita gente criticando a posição da Alemanha em relação à Rússia atualmente, mas a Alemanha fica naquela, que ela depende desse gás russo. Cara, o frio que a gente tem aqui no Brasil é um friozinho meia boca. O frio da Alemanha é frio de verdade. E quem garante o aquecimento dessa região? O gás natural vindo da Rússia. Então, se o dia o Putin ficar bravinho e fechar a torneira do gás natural, vai ter um monte de alemão morrendo congelado, certo? Então, há uma dependência energética em relação à Rússia. E isso faz com que, principalmente as maiores economias como França e Alemanha, tenham essa dependência muito grande. Voltei. É Oriente Médio, não é Oriente Média. E é governo sírio. Nossa, que letra horrível. Mas vamos lá. No Oriente Médio, onde ficou mais evidente essa oposição e esse avanço, foi o apoio dado ao governo sírio. Existe uma base militar russa em território sírio, certo? Então o governo Bashar al-Assad recebeu apoio, não apoio, vamos dar armas, vamos dar apoio logístico, não. Recebeu bombardeio em cima dos inimigos. O governo sírio não tem avião para fazer bombardeio? Fica sussa aí, Bashar al-Assad. Eu, Putin, bato no peito e faço bombardeio para você. Cara, isso foi decisivo para o Bashar al-Assad se manter no poder e manter a sua base, a base militar russa na região. E agora eu te pergunto, de quem que os sírios historicamente compram armas? Da Rússia, certo? Da mesma forma que países que têm algum atrito com os Estados Unidos, como Irã e Iraque, também são países que fazem negociações com a Rússia. Então a Rússia está também crescendo ali a sua influência nas áreas do Oriente Médio. Falta falar só do leste europeu e da área da antiga União Soviética. Vou fazer um corte, montar a lousa e já gravo. 3, 2, 1, corta! Voltei para falar da última parte, que é a política do Putin para a sua vizinhança. Pessoal, quando eu falar vizinhança, eu quero que você entenda que é a ex-área de influência da União Soviética. É tudo que já foi da União Soviética ou que tinha grandes contatos com a União Soviética. Primeira coisa que já queria falar, que acontece logo no primeiro mandato do Putin, é a relação com a Chechênia. A Chechênia é uma das repúblicas que não se tornou independente com o fim da União Soviética. Por questões estratégicas de gasodutos, a Rússia não deu independência. E surgiu um forte separatismo checheno. Na base da força, o Putin abafou esse movimento. Uma das coisas mais marcantes foi o seguinte: os rebeldes chechenos tinham um grupo terrorista que fizeram 2 atentados na Rússia. Um atentado que foi feito num teatro e um atentado que foi feito no colégio. Sabe qual foi a posição do Putin? Não negocio com terrorista. Ele não negociou e invadiu com o exército, mesmo com civis lá dentro. Nas 2 ocasiões, você tem uma morte gigantesca de civis. Na escola, foram mais de 300 mortes, 150 crianças. E sabe qual que é o mais louco? A população apoiou a decisão do Putin. Assim como no Brasil, que a gente gosta dos grandes presidentes personalistas, Vargas, lulismo, bolsonarismo, criamos essas ideias, a Rússia também, dos antigos czares. A Rússia gosta de ter um presidente que parece forte. Por isso, essa visão de força que ele atuou fez com que não tenha sofrido nenhum outro ataque terrorista, porque os terroristas viram que ele não negocia, ele vai e mata todo mundo, mesmo que tenha que morrer todos os civis, e ele ainda saiu com essa figura ainda mais forte. Dessa figura forte, você pode ter visto já a foto dele lutando, ele é faixa preta de judô, ele montando em urso, ele gosta de manter essa questão da força. Segundo ponto, e talvez o ponto mais importante para você tentar entender o conflito de hoje, é a ideia de interromper a expansão da OTAN. Se lembra que eu falei do inverno russo? Cara,
Com o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN continuou existindo e a OTAN, com a ideia da defesa mútua, ela expandiu as suas áreas em direção à Rússia. Se você pegar, eu postei no meu Instagram, coloca meu Instagram aqui, professor.vareta. Se você olhar nos posts que eu fiz, tem um mapa que mostra aonde era a OTAN até 91 e os países que entraram na OTAN depois de 91 com o fim da União Soviética. Você vai ver que a OTAN estava se expandindo para cima da Rússia. E isso desagrada demais saber que tem tropas dos seus não tão queridos, Estados Unidos e até países europeus, muito próximos a ele. Então muitas políticas vão ser tomadas para frear isso. E é o que está acontecendo no conflito de agora. O que é a pedida do Putin? É que a OTAN assine um tratado que ela diga que a Ucrânia nunca vai fazer parte da OTAN, certo? Que a OTAN não vai convidar a Ucrânia. E a Ucrânia é louca para entrar para a OTAN, para ter esse grande grupo de países defendendo. Então é essa a treta que está acontecendo agora. Lembrando, tudo que era área de influência da União Soviética ou ex-república soviética, cara, ali o Putin não quer que ninguém mexa. Ali ele quer que seja a área de influência russa. Lembrando a grande Rússia que eu falei, certo? A Rússia poderosa, a Rússia com influência. Outro exemplo disso foi na Geórgia. Você teve uma região na Ossétia do Norte em 2008, muito similar ao que teve agora, que um grupo separatista da Geórgia que queria se integrar à Rússia, a Geórgia não aceitava isso e a Rússia fez mais ou menos o que ela fez agora, movimentou tropas para aquela região, gerou toda essa tensão e usou suas artimanhas para fazer que os georgenses atacassem esses grupos rebeldes e ela respondeu defendendo esses grupos de russos que viviam na Geórgia. Então esse conflito de novo vencido por ela. Por quê? Porque ninguém mexe onde eu tô. Aonde tem russo, aonde tem descendentes de russo, a gente vai intervir e vai proteger, estamos protegendo o povo russo. É essa a visão que ele quer passar. Temos também que falar da Bielorrússia. Cara, a Bielorrússia tem o mesmo presidente desde 1994. Você tem uma ideia, o cara foi eleito e desde então ele dá o balão para poder continuar sendo eleito. É uma falsa democracia, porém ele é mega pau mandado da Rússia. Então quando você pensar aonde que está tendo a Bielorrússia atual, Belarus, né? Hoje a gente nem chama mais de Bielorrússia, não sei porque escrever assim. Belarus o nome atual. É junto com Belarus que está tendo, não, é só o que o Putin fala, não, é só aqui uma ação militar, um exercício militar conjunto com o nosso parceiro Belarus. Belarus faz tudo o que a Rússia pedir, certo? É como se fosse um estado da Rússia. Para finalizar, faltou para variar, estou esquecendo, acho que nem tem acento, né? A Ucrânia, cara, aqui merecia toda uma aula, né? Mas uma parte da Ucrânia é povoada por descendentes de russos, migrações feitas ali durante o período da União Soviética. Entretanto, a relação russos e ucranianos é muito ruim desde lá da década de 20, do Holodomor, sei lá como é que fala, que foi uma grande crise de fome que os soviéticos fizeram a Ucrânia passar contra rebeldes, por causa de um rebeldismo ucraniano contra a União Soviética. E essa região da Crimeia é uma região com muito russo. Eu vou colocar um mapa aqui, ô edição, me cobrem esse mapa, pelo amor de Deus, que você vai ver que na parte oriental da Ucrânia, onde fica a Crimeia, você tem mais gente falando russo do que falando ucraniano. Para você entender, e a língua é a principal característica da cultura de um povo. E é essa a região que, em 2014, no conflito, a Rússia anexou. E ela não anexou do nada. A Rússia, apesar de ser muito grande, a maior parte da sua saída para o mar está para o oceano, está para o mar glacial ártico, está para o norte, Mar do Norte, que congela, que não é tão simples. A Crimeia tem saída para o Mar Negro, certo? É uma saída muito importante estrategicamente, tanto que tem uma base russa lá desde sempre. Controlar a Crimeia é controlar uma saída para o mar, militarmente e economicamente muito importante. Tem alguns analistas hoje falando que a solução que a Rússia vai propor é criar uma ligação entre a Crimeia, que é a região ali no Mar Negro, com uma construção de uma ponte, pegando um pedacinho da Ucrânia, para interligar a Crimeia ao território russo. Tem gente que fala que isso acalmaria o Putin, porque garantiria para ele essa saída, certo? Mas vamos tentar falar menos de Ucrânia, porque tem muita coisa para acontecer, espero que não aconteça nada de pior. E por fim, os Balcãs.
Os Balcãs é a região da antiga da antiga Iugoslávia. A Iugoslávia também teve um regime socialista, comunista socialista é o termo correto, não necessariamente fazendo parte da União Soviética, mas tinha suas ligações. E há também um nacionalismo muito forte na Sérvia, um governo de um autoritarismo crescendo nessa região, o qual o Putin se identifica. Então tem essa proximidade histórica de terem sido socialistas, tem uma proximidade ideológica, então está se reacendendo laços entre a Rússia e os Balcãs. Então isso mostra aonde ele está expandindo as suas áreas e aonde ele não quer que ninguém venha mexer na sua vizinhança. Cara, espero que você tenha gostado. É uma aula que foi até difícil de montar, mas se você gostou, curte esse vídeo, comenta aí e tamo junto. Respira fundo, vai ter muita coisa pela frente, vai rolar muito vídeo da hora esse ano e bora pra facua.